Se você marca qualquer vela como order block e espere que o preço retorne até lá e respeite, fica comigo porque hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o que é um order block de verdade. Não essas versões distorcidas que a gente vê tentando traduzir o que é que o criador do Smart Money Concept, o Michael Huddleston, ele fala de verdade sobre o que é order block. Então, o conceito institucional é o que a gente vai tratar nesse vídeo, que é a mudança do estado da entrega do preço, a absorção dos blocos de ordens, porque o nome é esse, né? Order block, blocos de ordem institucionais, e a quebra real de estrutura com intenção institucional. Então, antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa sobre o order block. Não é qualquer vela bonita, não é a última vela verde ou vermelha, a depender de como esteja em seu gráfico, e muito menos aquela caixa que você vê aquele trader falar que foi invalidado o trade dele por causa daquela, entre aspas, order block que ele desenhou para justificar aquele trade ruim que ele teve. Então, se você acha que qualquer vela pode ser um OB, você foi enganado, e é exatamente assim e com isso que o trader amador ele é manipulado pelos institucionais, sem entender como e onde procurar verdadeiro order block. Nesse vídeo você vai descobrir como identificar um order block legítima, como saber se ele vale ou não vale nada e como usar a order block para reversão e continuação, e principalmente como identificar uma intenção institucional por detrás da vela. Depois desse conteúdo você nunca mais vai marcar o order block da maneira errada. Então faz o seguinte, antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso aqui é conteúdo educacional e a maioria esconde isso, só deixa para liberar isso dentro das mentorias e eu tô liberando de forma gratuita. E já comenta aqui qual a próxima aula que você quer ver, se você quer que eu fale sobre Fair Value Gap ou estrutura de mercado. Lembrando, deixa seu like também, porque o like ele me ajuda a entender que o conteúdo está sendo relevante para você que está absorvendo essas informações no gratuito, beleza? Então vamos para a aula completa. Primeira coisa, o que é uma order block? Eu vou deixar o conceito de order block aqui no gráfico para vocês. Order block igual intenção institucional do preço do IPDA, certo? O IPDA é o Interbank Price Delivery Algorithm, que é justamente a entrega do preço de maneira algorítmica. Ah, Felipe, o preço ele é controlado de maneira algorítmica? Sim. Ou você acha que por detrás das ações do preço tem um cara ali colocando a vela para subir e colocando a vela para descer? Não. O preço ele já é pré-estabelecido com abertura e fechamentos. Nem à toa que existem os gaps. Olha aqui um gap. Então, a order block nada mais é que os blocos de ordens institucionais que eles estão posicionados de maneira estratégica no gráfico, como se eles já estivessem posicionados lá. O gráfico só vai passar e fazer a leitura do preço, mostrando para você o que é que ele quer fazer. E nesse vídeo a gente vai mostrar justamente todos os pontos importantes para você entender. Então, é o ponto, galera. A order block é o ponto onde as instituições executaram os imensas ordens de compra ou venda, e é o lugar onde o preço tende a visitar com interesse institucional. Então, order block é intenção institucional. Então, uma order block de alta, ela precisa, não só uma order block de alta, um OB, ela precisa de estrutura, mais contexto, mais narrativa correta. Então, quando é que o trader amador ele acaba se passando na escolha da order block? Quando ele simplesmente pega qualquer candle de qualquer lugar e acaba criando a crença de que aquele candle é um order block. Não, ele precisa de uma narrativa. Eu criei um vídeo semana passada falando sobre essa order block que a gente vai falar aqui agora. Eu vou deixar em algum lugar aqui o videozinho que eu criei, os shorts que eu criei, tá no Instagram completo falando justamente sobre isso aqui antes do movimento do preço acontecer. Foi sexta-feira passada. Presta atenção no que o preço fez e por que ele fez. Vamos para a prática. No diário, a gente percebe que nós temos aqui uma limpeza de liquidez, só que no mensal que tá o jogo inteiro. Felipe, por que essa order block foi criada e por que essa order block foi respeitada? Galera, nós estamos no gráfico mensal e essa mínima aqui é uma mínima mensal. É a mínima do mês de outubro. Nós estamos no mês de novembro e o preço já abre fazendo um movimento de baixa para capturar a mínima. Vou colocar aqui, mínima
do mês anterior, ou seja, de outubro, certo? Então, quando o preço vê mínimas e máximas, geralmente ele assimila essas mínimas e máximas como stop loss, porque o que residem debaixo das mínimas, stop loss, e em cima das máximas, stop loss também. Alguns compraram e outros venderam, e a ação do preço ela é totalmente programada para pegar, capturar essas liquidez, que são as compras e as vendas, os stops de compra e os stops de venda. Então, dentro desse gap, existiu essa mínima, ou seja, gente, nós temos dois pontos aqui extremamente interessantes que são do gráfico mensal, ou seja, deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Lembrando, a OB ela precisa de estrutura mais contexto, mais narrativa correta, e um order block é uma intenção institucional do preço, da entrega do preço, ou seja, nós temos aqui dentro dessa área, dessa estrutura, nós temos a mínima do mês passado e agora a gente acabou de identificar uma order block, ou um fair value gap, perdão. O que é um fair value gap? É um gap que houve uma negociação muito rápida do preço e o preço deixou essa lacuna. É uma lacuna de preço justo, de valor de preço justo, que é o Fair Value Gap, se chama isso, né? A lacuna de preço de valor justo, porque o preço ele vai ser retornado até lá para equilibrar aquele ponto, porque foi muito rápido a negociação durante aquela range, né, aquela estrutura. Então, quando a gente vai para o diário, a gente vê que o preço aqui tem uma liquidez, e aqui, além dos gaps também, que tem em tempo gráfico menor, mas aqui nós tínhamos a mínima do mês anterior e a mínima de outubro coincidindo justamente com um Fair Value Gap mensal. Esse Fair Value Gap, ó, presta atenção aqui, que esse gap, ele foi o motivo dessa entrega toda do preço de alta que vocês estão vendo aqui no gráfico agora. E aqui já cria uma outra order block que inclusive já está sendo negociada, foi negociada, né? Inclusive eu fiquei até chateado porque terça-feira eu estava com viés extremamente altista justamente por causa desse TP3 diário, né? Aqui tem uma acumulação, manipulação e distribuição, tava muito convicto disso, inclusive cheguei a abrir a ordem, tomei break-even, normal, acontece, mas tudo aconteceu da maneira correta para que o preço fosse até a liquidez externa e já obteve êxito ontem, né? Então hoje o mercado é feriado, amanhã também é feriado, Estados Unidos está em ação de graças hoje e amanhã, então vamos voltar para a narrativa. Então esse vídeo que eu gravei semana passada falando sobre a order block, ela mencionava esses dois candles aqui que é uma order block de alta, OB de alta. O que é um OB de alta, Felipe? São dois, ou três candles consecutivos, pode até ser 4 candles consecutivos, mas eu gosto muito quando o candle ele acaba confluenciando com um Fair Value Gap, certo? Então todas as vezes que você vê um displacement, um deslocamento muito rápido do preço, depois de dois candles seguidos, a gente tem que monitorar isso como order block, mas para ser validado, nós precisamos de alguma coisa que colocamos aqui, que é justamente a estrutura, né, do preço, mais a narrativa correta com a intenção institucional, que é o IPDA, a entrega do preço institucional. Então, pronto, Felipe, beleza, já entendi isso aí. Então, me explique mais sobre isso aí. Qual é o contexto e a narrativa que você tem para dizer que essa é um order block de alta no lugar correto? Vamos lá. Nós temos dois candles consecutivos. Ah, Felipe, mas e esse aqui? Esse aqui foi criado 4 horas da manhã, que foi no último horário de Londres, e não teve displacement depois dele. Você vê que 5 horas da manhã o preço ainda vai lá embaixo para subir acumulando, para depois subir de novo, e 7 horas da manhã, que é o Opening de Nova York, ele faz um movimento falho de alta. Depois ele faz uma nova mínima, agora sim, liquidando a mínima de quem comprou na abertura de Nova York. Por quê? Nova York abriu. Nós temos os compradores de breakout. O que é breakout? É quando o preço abre e rompe a estrutura. Então muita gente espera só o rompimento da estrutura para comprar ou para vender. São os compradores e vendedores de rompimento. Então quando o preço abriu em Nova York, 7 horas da manhã, eles já acham que vai subir, então vamos comprar. Compraram, o preço manipulou. Depois que ele manipula, ele cria 2 candles consecutivos, que aí sim é um order block de alta,
com displacement 11 horas, inclusive antes de 11 horas abre o candle de H4 às 10 horas, que é um dos candles de maiores volatilidade. Então, quando o candle de 10 horas ele abre manipulando o preço. Olha aqui a abertura dele aqui, ó. Vou destacar a abertura dele. Ele manipula, capturando a mínima, depois ele dá um pulo para cima e aí sim ele vai para o outro lado para capturar a liquidez aqui da região contrária, né? Na verdade, aqui ele faz máximas iguais para voltar para fazer outro order block aqui para continuar o preço, mas aqui ele captura as máximas aqui da PM Session, que é feita 2 horas da tarde na quinta-feira, certo? Então aqui é sexta-feira, lembrando que esse movimento do preço, ele foi o recuo do preço do TGIF Setup, que é justamente o recuo do preço semanal. Aqui é a abertura segunda-feira, então o preço faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sexta-feira, quando a gente tem uma expansão muito agressiva, como a gente teve aqui na quinta-feira, sexta-feira a gente tende a ter um recuo um pouco mais suave. Para quê? Para o preço recuperar um pouco, né? E com isso, a gente tem um order block de reversão, porque essa order block, ela é um order block de reversão, porque o contexto, a narrativa, é que existem várias criações de order blocks aqui de baixa, e a gente vai aproveitar esse movimento de baixa para pegar um order block ali, que eu já tenho em mente já qual é o order block da semana retrasada que a gente trabalhou, beleza? Então, claro, os alunos da mentoria eles estão sempre atentos a esses detalhes, porque faz toda a diferença quando você vai estudar sobre a ação do preço. Então, o que é um order block de continuação? Presta atenção. O preço volta para dentro da order block aqui, nessa order block de alta, vou colocar aqui numa caixa preta, certo? Pronto, veio para cá, criou novamente outra order block, certo? Essa criação dessa order block, ela acaba não sendo violada no 50% dela, presta atenção aqui, olha, 50% toca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois ela sobe para a abertura de Nova York, que coincide com 10 horas da manhã, levando o preço mais para cima. Então aqui a gente tem uma order block, deixa eu tirar tudo isso aqui, só deixar destacado. O opening dessa order block foi feita na PM Session 2 horas da tarde, na sexta-feira. Nós temos aqui um gap também, lembra que a gente falou do Fair Value Gap? Olha aqui o gap, né? O dia já nasce com gap sexta-feira, dia 21, para abertura de domingo, dia 23. Ou seja, a próxima semana já abriu com gap, o preço respeitou o Fair Value Gap e criou nova order block. E essa order block fez o preço subir novamente. E aqui foram criadas novas order blocks, sendo sempre respeitada numa zona de suporte para levar o preço mais para cima até o Drawn Liquidity, que é justamente a liquidez do lado oposto, certo? Então, nós tivemos essa abertura sexta, segunda, terça, quarta e, claro, quinta-feira hoje, feriado, o preço lateralizou porque ele já pegou a liquidez que ele queria pegar. Agora, vamos observar que existem order blocks de venda, certo? E eu quero destacar já para vocês essa order block de venda, que ela tá aqui, ó. Primeiro, lembrando, deixa eu voltar só aqui, só para pegar a nossa caixinha do texto, para colocar, a gente não pode esquecer disso aqui. Order block é igual a estrutura mais contexto mais narrativa correta. Order block igual a intenção institucional, desculpa. Então vamos lá, vamos apagar tudo aqui, certo? Porque agora a gente vai zerar o preço e a gente vai mergulhar para um order block de baixa, certo? Felipe, vamos lá. Me ajuda então a entender um pouco dessa narrativa. Vamos lá, vamos para o diário e vamos pensar o seguinte. Ó, esse gap era para ser um gap que ia ser negociado para cima, certo? Então aqui é um Fair Value Gap bullish. Era para o preço chegar aqui e levar o preço mais para cima. Só que o que é que acontece? Esse candle do dia 4 de novembro, ele acaba sendo muito agressivo para baixo e o corpo dele acaba fechando abaixo dos 50% desse gap. A gente já fica atento por uma coisa. Abertura de um novo candle mensal, que é justamente novembro, que vai capturar, que já capturou inclusive a mínima de outubro, que é o mês passado. E a gente vai ter que monitorar agora o próximo candle depois desse candle agressivo dentro do Fair Value Gap. Obviamente a gente espera sempre por uma compra, só que a gente tem que esperar o tempo correto, porque o Michael ensina a gente que é tempo e preço, não adianta ser só preço, é tempo e preço. Sem essa narrativa, sem essa construção de narrativa, você não vai operar a order block correta. Então, nós temos esse Fair Value Gap. O Fair Value Gap agora, quinta-feira, 6 de novembro, ele rompe para baixo desse Fair Value Gap e fazendo com que o corpo feche abaixo desse gap. Quando o corpo fecha abaixo, galera, a gente já monitora esse PD Array, que era um PD Array de alta, é um ponto de interesse de alta, para vender. Por que vender, Felipe? Vamos lá, vamos agora descer para o tempo gráfico de H4 para a gente entender o que é que acontece aqui dentro.
Nós temos aqui sexta-feira, dia 7 de novembro, certo? 7 de novembro fechou com uma ação do preço e abriu com gap, certo? Então, quando ele abre com gap, 80% dos gaps eles tendem a ser fechados na mesma semana, galera. 80%. Isso é o Michael que fala, não sou eu que estou inventando. É o próprio Michael, o criador do Smart Money Concept. Ele mesmo que fala sobre a criação dos gaps. Então, o preço ele acumula, manipula e distribui. Mas, Felipe, você não me disse que a Order Block ela precisa de um contexto e narrativa correta? Sim. Olha esse gap aqui, certo? Esse é um gap de baixa. Olha aqui, uma vez ele sendo retestado no 50%, duas vezes ele sendo retestado no 50%, e na terceira vez que ele é retestado, na terceira é essa, né? Na quarta vez que ele é retestado, ele não vai até os 50% porque ele não tem mais força, ele já negociou várias vezes nesse desequilíbrio. É um desequilíbrio de baixa. Então quando o preço vem, você vê que o corpo do candle de H4, ele já não fecha nem dentro do Fair Value Gap. Ele respeita 100% o Fair Value Gap, e aqui nós temos um TP3. O que é o TP3? The Power of Three, acumulação, manipulação e distribuição. Então nós temos aqui acumulação de terça-feira, certo? Manipulação de quarta-feira com gap, e agora nós vamos ver a mágica acontecendo. Toda vez que a gente vê uma zona de resistência real, que é o Fair Value Gap de baixa, nós vamos ver a criação de 3 candles, 3 candles consecutivos, ou até um também, pode ser um cheio, mas quanto menos pavio tiver, melhor. Quanto menos pavio tiver, melhor. Mais corpo, menos pavio, e também quando tiver um displacement que causar um desequilíbrio, que é justamente esse deslocamento agressivo, onde o preço ele respeita os 50% muito bem. Olha aqui, olha esse respeito do corpo do candle, galera. Eu ensino muito isso na mentoria. A gente vê o corpo sendo respeitado no 50% e depois o preço vai até o gap. Você vê que nesse dia aqui, ó, ele vai até o gap e fecha. Você só precisa de uma venda dessa aqui por semana. Pegou no 50%, colocou acima da Order Block, levou o preço até o gap semanal, você tem 1 para 3. É só o que você precisa para fechar sua semana. 3R é demais. 2 Rs por semana você tem 8% no final do mês. Simples assim. Então 3R por semana você tem 12. 3 vezes 4, 12. Então é muito além. Trade é muito pouco. Tem que ser muito seletivo, né? Então a construção da narrativa aqui qual foi? Nós tínhamos um gap diário, que nós estamos trabalhando aqui agora como um Fair Value Gap de baixa, né? Um Inversion Fair Value Gap, que é o que eu trabalho, e nós temos esse gap de continuação de tendência, ou seja, um gap que foi criado, um deslocamento que foi criado, retestado 1, 2, 3, 4 vezes e o preço foi levado para baixo. Galera, esse foi o vídeo de hoje, falamos sobre a Order Block de compra e sobre a Order Block de vendas, e eu quero deixar um conselho para vocês. Se você quer aprender mais, se profissionalizar, virar um trader institucional, virar um cara com mentalidade de profissional, vai para a comunidade, cola com a gente, ambiente é tudo. Hoje nós temos mais de 35 alunos, então tem pessoas já operando em conta real, tem pessoas já sacando, tem pessoas já vivendo de mercado. É muito interessante você estar dentro de um ambiente onde pessoas pensam igual a você. E se, claro, você gostou desse vídeo, já deixa seu like e faz um comentário qual o próximo vídeo que você quer ver, beleza? Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis.